paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, hoje convidamos a todos para meditar sobre um tema essencial para a vida espiritual e o serviço cristão. Vamos falar dos dons espirituais. O sinal vivo da presença do Espírito Santo na igreja. Quantas vezes sentimos Deus agir em um culto, em uma oração ou em um momento de fé? E sabíamos que era o Espírito Santo. E é sobre esse mover divino que vamos falar, que vamos aprender. Nossa base bíblica está em 1 Coríntios capítulo 12, de 1 a 11, Romanos 12, de 6 a 8, Atos 4, de 29 a 31, Marcos 16, 20, Romanos capítulo 8, verso 26. O Espírito Santo, ele concede dons espirituais à igreja para edificação, testemunho e confirmação da palavra de Deus. Nossa meditação no versículo-chave hoje é em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Uma pergunta: você já testemunhou Deus agir de forma sobrenatural em um culto ou em sua vida pessoal? Já foi edificado por uma palavra inspirada ou uma cura, um milagre? Pois é, essas manifestações são expressões do poder do Espírito Santo que habita e opera na igreja. Desde os dias apostólicos, o Espírito tem concedido dons aos crentes para manifestar o reino de Deus e edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então vamos compreender à luz da palavra. De onde vêm os dons? Como se manifesta e qual é o propósito para a igreja hoje? Em 1 Coríntios capítulo 12, de 4 a 7, nos diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Estamos falando da origem dos dons, tá? Os dons espirituais nascem no coração do Espírito Santo. Eles não dependem de talento, esforço humano ou posição. São expressões da graça divina. A palavra carisma significa, literalmente, presente da graça. Nós chamamos carismáticos, pentecostais. Isso significa que cada dom é um ato de amor de Deus, concedido para o bem comum da igreja. Os dons não são nossos. Temos que entender isso. São Deus em nós, agindo por graça e poder. Entendendo a sua origem, conforme já falamos, né? Vejamos agora como o Espírito os distribui entre os crentes. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Essa é a distribuição dos dons, né? O Espírito Santo é o distribuidor soberano dos dons. Não somos nós que escolhemos. É Ele que decide conforme sua vontade. Os dons são variados, mas todos provêm da mesma fonte. Podemos agrupá-los em 3 categorias: os dons de revelação, os dons de poder e o dom de inspiração. Vamos para o primeiro categoria aqui. Dons de revelação. Quais são? É sabedoria, é o conhecimento e discernimento. A segunda categoria, os dons de poder: fé, curas e milagres. E os dons de inspiração,
É profecia, é línguas e interpretação. Cada dom é uma expressão específica do agir do Espírito para edificar e fortalecer o corpo de Cristo. Os dons são diferentes, mas o propósito é o mesmo. Qual é o propósito? Edificar o corpo de Cristo. Já que o Espírito é quem distribui, vejamos agora como ele opera através dos dons. Coisa boa, né? Vamos saber? 1 Coríntios 12, 6 a 7. Está aí a explicação, né? A operação dos dons. Há uma diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Quando os dons se manifestam, é Deus atuando de forma visível por meio do seu povo. Cada manifestação é uma forma do Espírito Santo brilhar através de nós. É isso que significa manifestação. Os dons não têm relação com as habilidades humanas, mas com a presença ativa de Deus. Em cada culto, onde há liberdade para o Espírito agir, há vida, comunhão e edificação. Os dons são sinais da presença de Cristo e do poder do Reino, operando entre nós. E quando o Espírito se move, o foco não é o homem, mas o Cristo glorificado. Agora aqui veremos por que o Espírito concede esses dons à igreja. Vamos ver? Marcos 16, 20, Atos 4, 29 a 31, que nos diz assim: e eles orando, foram todos cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha o propósito aí dos dons, né? Os dons espirituais confirmam a palavra de Deus, edificam os crentes e convencem os incrédulos. Deus nunca realizou milagres para entretenimento, mas sempre com propósito espiritual. A igreja primitiva via os dons como parte essencial do testemunho cristão. Quando os dons se manifestavam, o evangelho era confirmado e a fé era fortalecida. Por isso, os dons são ferramentas de missão e não troféus de exibição, né? Tem gente que não sabe, não tem entendimento, se engrandece, se exalta, né? E os dons viram um troféu. Mas não é para essa a finalidade, não. Os dons, eles existem para confirmar a palavra de Deus e glorificar o nome de Jesus. Quem tem que ser exaltado é o Senhor e o povo tem que ser edificado. Se os dons são de Deus e têm um propósito santo, qual deve ser a nossa atitude diante deles? Vamos ver? 1 Coríntios 14, verso 1. Nossa responsabilidade diante dos dons. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Paulo nos ensina a buscar os dons, mas com o coração cheio de amor, né? Não esquecer dos frutos do Espírito, né? Devemos desejar a manifestação do Espírito, não para engrandecimento pessoal, mas para servir melhor. Quando o amor governa os dons, o resultado é edificante e a unidade entre nós, entre o corpo de Cristo, que é a igreja. O Espírito Santo pode usar qualquer crente fiel e consagrado. Ele busca corações disponíveis, não por coração perfeito, que não tem, né? Por isso, devemos orar, consagrar-nos e esperar com fé o mover do Espírito. Os dons não fazem nenhum de nós superiores, mas muito pelo contrário, nos faz servir. Estamos ali para servir. E concluindo essa palavra, vamos lembrar
o propósito maior dessa graça. Os dons espirituais são a marca da presença do Espírito Santo na igreja, irmãos. Eles mostram que Deus continua operando hoje, como nos tempos bíblicos. O Espírito Santo não aposentou, não, está trabalhando. Por meio dos dons, o Senhor confirma a sua palavra, fortalece a fé e manifesta a sua glória no meio do seu povo. Que em nossos cultos, lares, ministérios, o Espírito tenha plena liberdade para agir, que sejamos vasos humildes e disponíveis para sermos usados conforme a sua vontade. Então, os dons do Espírito não são troféus, lembra disso, para exibição, mas ferramentas para edificação do corpo de Cristo. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, para fazermos uma oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças porque o Teu Espírito habita em nós e manifesta o Seu poder entre o Seu povo. E é maravilhoso quando o Teu Espírito opera entre nós, Senhor. Concede-nos graça, zelo e humildade para buscarmos os dons espirituais com amor. Opera em nossas vidas, confirma a Tua palavra e glorifica o nome do Teu Filho amado em nossas vidas, no nosso meio e em tudo aquilo que fizermos, Pai. Assim oramos no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, essa nossa palavra está baseada no estudo adaptado, Adaptamos o estudo do distintivo carismático da Igreja de Deus, da Church of God, de Cleveland. E a nossa base teológica também está nesses ensinos práticos da Igreja de Deus. Obrigado pela sua participação conosco e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.